como uma nutricionista cresceu o seu negócio para além do consultório. É sobre isso e muitos outros assuntos super interessantes que vocês vão saber hoje com a nossa convidada, que logo mais eu vou apresentar para vocês. Mas antes de eu apresentar minha convidada, eu preciso desejar boas-vindas a vocês que estão aqui nos acompanhando, que já nos seguem, ou vocês que são novos por aqui. Sejam muito bem-vindos ao 981cast Negócios em Saúde. Nosso podcast, ele aborda sobre 3 pontos que são essenciais em qualquer negócio da área da saúde: o marketing, a gestão e a experiência do cliente, do paciente. Todos os nossos episódios, eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia e eles estão disponíveis na íntegra tanto no YouTube quanto no Spotify. No YouTube, já vai lá, se tu ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, aperta lá no botãozinho inscreva-se, vai ajudar ao nosso conteúdo tá reverberando por muitas pessoas por aí e por muitas pessoas que precisam entender sobre negócios. E no Spotify estamos como 981cast Negócios em Saúde. Todos os cortes também estão nas nossas redes sociais, @981, e é 981 por extenso, tá? Não é o numeral. E agora eu preciso apresentar para vocês uma convidada que eu já estava ansiosa para receber aqui há um tempo. Ela já estava na minha listinha de convidadas, e eu preciso apresentar essa pessoa que, para mim, eu tenho uma admiração enorme por tudo que ela já construiu, por tudo que eu tenho certeza que ela ainda vai construir. Camila Mai, ela que é nutricionista, idealizadora da Maico, que logo vocês vão conhecer um pouquinho mais. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, a admiração é mútua. Eu tô muito feliz por te receber hoje aqui. E a Camila é uma daquelas profissionais que elas empreendem. Tem a necessidade, óbvio que tem, sempre tem, mas é muito além disso. É um propósito, né? E a gente estava conversando agora aqui nos bastidores antes de começar a nossa gravação e ela estava me contando um pouquinho do que ela também vai compartilhar com vocês hoje aqui. E vocês vão entender o porquê, né, de tudo isso, de toda essa construção. Camila já é uma profissional que eu acompanho aí há muito tempo e eu vejo o crescimento dela, eu vejo a evolução dela e agora com esse negócio aí que já existe há quase 4 anos, né, que você estava falando, então ela tem muito a compartilhar com a gente hoje sobre negócios da área da saúde. Camila, pra gente começar a nossa conversa então hoje, eu quero que tu compartilhe com a gente. Antes da Maico existia uma nutricionista que era muito inquieta, ela é inquieta, né? Mas em que momento que tu percebeu que aquele consultório que tu tinha já não era mais o suficiente, que tu tinha que expandir os teus horizontes? Conta pra nós um pouquinho. Acredito que foi muito dentro de um processo de autoconhecimento. Eu consegui ver que era uma questão de espaço, mas não era espaço físico, era espaço existencial. Eu precisava de mais e eu tinha mais para transbordar para o meu paciente. Então, eu comecei a perceber, mesmo dos feedbacks dos próprios pacientes, que os próprios pacientes me traziam, não é só uma consulta com um plano alimentar, eles mesmos falavam isso para as pessoas, né? Eu sempre tive muito esse encaminhamento, né? Sempre fui me construindo através do boca a boca, a entregar um trabalho, né, além daquilo que o esperado, que o paciente pedia, né, e da própria expectativa dele. E com isso eu fui percebendo, eu realmente tenho um diferencial, tem algo a mais e eu preciso transbordar isso de algum modo. Olha aí, esse algo a mais aí que hoje é muito grande. E que hoje ajuda muitas pessoas a mudarem de vida, a ter qualidade de vida, a voltar, né, a si, a olhar para si. Como tu passou por esse processo lá atrás e que eu sempre digo, é um processo constante, né? A gente vive sempre melhorando e aperfeiçoando, né? E o que te movia lá no início e o que te move hoje? Eu acredito que lá no início o que me movia era muito essa sede de viver, assim. Eu sempre fui aquela menina que gostava de viver o dia com a graça de ter tido um dia bem vivido, sabe? Aquele dia assim, nossa, fiz muitas coisas hoje, então isso sempre foi o ímpeto para mim. E na minha história com a nutrição, eu decidi ser nutricionista quando eu tinha 10 anos de idade.
Então, foi um fato que o meu irmão me incomodava, dizendo que eu estava acima do peso. Eu decidi entrar na academia com a minha mãe, emagreci. E com isso, eu comecei a ensinar as minhas amigas o que eu tinha feito. Olha. Então, eu sempre fui aquele tipo de amiga conselheira, né? E aquilo começou a me dar prazer, de fato. Então, eu acredito que no início era muito o processo de... poder promover emagrecimento, com que as pessoas se sentissem melhor dentro do próprio corpo. Hoje, para mim, o que me move é saber que, na medida que a pessoa tem um corpo que é funcional para ela ser e realizar o que ela veio para fazer, isso é o que me move, porque eu sinto que eu faço a diferença na vida da pessoa, na medida que eu conecto ela com aquilo que é o propósito dela. E para isso ela precisa de um corpo funcional. Então, quando essa conexão acontece, é isso que me move, porque eu realmente chego em casa com autorrealização, aquela sensação de ter tido um dia bem vivido. Que foi realmente, tu entregou o teu máximo ali, né? Certo. Tu estava vivendo o teu dia com presença, né? Que é algo que a gente tá vendo, tá cada vez mais distante, né? Uhum. Parece que tá todo mundo vivendo o dia, sempre pensando no amanhã, sempre pensando lá no Instagram, que tem que olhar a vida do outro que ele tá vivendo e não vive o hoje, o seu momento, não aproveita as suas relações, né? Que é algo que eu bato muito nessa tecla, assim, o quanto a gente precisa aproveitar, né, o outro. A gente sempre tem oportunidade de aprender com o outro, né? E o quanto isso é profundo, a gente tem que se dar por conta disso, né? Porque isso Pode falar. Nesse estado de presença, né? Que é muito que a Maicô entrega, a gente vai falar disso também. Mas é perceptível, assim, quando o paciente chega na Maicô e entra no spa e tem aquela fonte e na recepção ele é convidado a deixar o celular de lado, a buscar uma leitura. Nós temos um diário onde a pessoa pode escrever e é lindo, legal. Porque eles escrevem de fato. É um convite à presença, né? Então, as massagens já oferecem isso e esse estado de presença ele precisa ser lembrado. A gente fala muito que é interessante, mas é como se nós precisássemos educar, ensinar, né, lembrar as pessoas de como cuidar de si. Uhum. Porque nos dias de hoje é como se a pessoa não sabe mais desenvolver um tipo de critério interno. Isso me faz bem ou não me faz? Uhum. Porque vou seguindo aquilo que me foi dito e sigo uma regra que me foi implantada. E dentro de redes sociais e tudo que a gente está vivendo, é muita infotoxicação. Então, é aquele excesso de informação que a pessoa nem sabe mais para que lado ir. Uhum. Então, no momento quem acreditar. Exatamente. Então, no momento que a gente mostra confiança, que a gente mostra ciência, que a gente mostra coerência e, acima de tudo, personificação, né? Que é a pessoa sentir que aquilo é para ela, de fato. Isso é o que faz a diferença. Exatamente. E olha só, o que tu trouxe antes, naquela tua primeira fala, né? Quando tu falou que lá atrás, quando tu tinha o consultório, os pacientes já vinham e te falavam, mas é muito mais do que um plano alimentar. Então, isso já estava desde lá reverberando, né? Só que quando o paciente vem e ele fala isso de uma forma espontânea, sem tu, né, colocar ali uma faca no pescoço dele, vamos lá, fala alguma coisa, é porque tem realmente algo por trás. Uhum. E o que é esse algo por trás? É a experiência. Né? Uhum. Então, assim, tu já proporcionava essa experiência desde lá. Porque a experiência a gente entende que elas são vários aspectos, né? Então, tu já estava olhando para isso lá atrás, daqui a pouco tu nem entendia ainda o que era isso, mas tu sabia que tu estava entregando o teu máximo ali. Tu é uma pessoa que já por estar te acompanhando há um tempo, eu vejo que tu tá sempre se atualizando, sempre buscando muitos congressos, muitos estudos, muitos treinamentos, né? Tanto que eu tava te falando no off aqui, eu fui buscar stalkear ela nas redes. Eu vi que lá em 2014 ela tava com um cara que eu admiro muito, que eu penso, cara, ela já tava fazendo lá tanta coisa, ela já tava se movimentando. Então, tudo isso hoje que tu colhe é fruto dessa construção, né? Certamente. E o quanto essa paciência também é importante, né? Pra gente ver que hoje, tudo essa tua trajetória que é muito linda e que a gente vê só os louros muitas vezes, a gente não vê por trás toda a batalha, todo o suor que tem, né? Com certeza. E tudo numa busca
sobre a minha cultura, né, do meu desenvolvimento pessoal, que sempre foi o interesse de buscar com os melhores, né? Então, por exemplo, quando eu comecei, que foi na área da nutrição esportiva, fui da primeira turma de nutrição esportiva do Rio Grande do Sul. E eles trouxeram que o mundo da suplementação estava em Las Vegas, no Mr. Olímpia. Então, eu dei um jeito de chegar lá, né? Então, sempre eu fui buscando onde é que tá o melhor, onde eu posso aprender com o melhor e com isso, sim, de fato, me qualificar. E sempre teve dentro de mim um tipo de curiosidade por algo maior. Eu sempre fui muito curiosa sobre o ser humano. E eu entendo que hoje isso faz parte do meu core business como clínica. E eu entendo que clínico, né? Clínica significa inclinar-se ao outro. E é realmente com esse respeito à vida do outro que eu me coloco. Então, isso foi sempre dentro dos atendimentos em consultório, lá antes, né? Porque eu comecei a minha história atendendo com uma balança embaixo do braço, indo na casa dos pacientes. Então, eu não tinha como ter um consultório. Então, a minha história começa aí, né, dentro da nutrição, de fato, né, como atendimento. E ali eu tive experiências ótimas, porque eu vivi dentro da casa das pessoas. Então, eu ensinava a secretária do lar a fazer as comidas para a família, eu atendia as pessoas e via com isso a evolução. Então, desde esse como plantar com a criança, né, que começa por ali com um tipo de curiosidade e de vontade que aquela pessoa realmente atingisse o potencial maior. Que incrível. É muito lindo de ver essa evolução e muito lindo de saber que tudo que tu ainda vai plantar, porque tem um caminho muito grande ainda pela frente, eu tenho certeza disso. Mas a gente sabe que empreender na área da saúde é desafiador, tem os seus altos e baixos, tem muitas questões boas, tem muitos louros, né, como a gente estava falando antes, mas tem muitos desafios, mas acima de tudo, é um ato de coragem, né? Da onde vem a tua coragem, Camila? Acredito que a minha coragem venha, de fato, da clareza que eu tenho do meu propósito. Eu tenho muita clareza do que eu quero e do porquê eu vim ao mundo. Eu tenho certeza, todos os dias que eu acordo, eu tenho certeza que eu levantei para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, isso é o que me dá força, sem dúvida alguma. E eu sempre tive essa clareza, né? Então, não vou dizer que foi sorte, porque na verdade eu sei que me propus a isso na vida, né? Porque as oportunidades estão aí e cabe a gente, de fato, enxergá-las e abraçá-las. E trago isso lembrando agora muito bem que quando eu decidi fazer nutrição, o meu pai achava que era para ser cozinheira, então, nossa, era aquilo que é, né, ser nutricionista, era algo que não se via, né? Mas dentro de mim eu tinha uma certeza, e eu lembro que no dia da minha formatura, o meu pai perguntou, e agora, tu vai fazer medicina? E aquilo para mim foi... Como assim? Eu tô vivendo o que eu quero, é nutrir. Pra mim, nutrir é muito além de comida, né? E não fazia sentido aquele questionamento. E hoje eu sei que é justamente por isso. Porque é essa força maior da clareza do que de porque eu vim ao mundo. Só que essa clareza que tu tem do teu propósito, ela vem com base no autoconhecimento. Concorda comigo? Com certeza. Né? E foram muitos processos, seguem sendo. Invisto muito nisso. E tu percebe, como que tu percebe essa questão do olhar e da consciência do profissional da saúde, dos teus colegas da área da saúde, sobre esse tema autoconhecimento? Tu percebe que as pessoas, elas valorizam esse tema ou elas depreciam esse tema? Com certeza depreciam e muito, né? Acontece que para o nosso desenvolvimento, tanto que eu atendo, inclusive, profissionais de saúde, e isso é nossa conversa de consultório. Porque chega um ponto que é necessário você se questionar sobre qual o sentido da vida. E qual é o sentido da vida para ti, é o que vai fazer a tua diferença. E principalmente quando nós estamos nos 35, né, entre 35 e 40 anos, essa crise, ela começa a aparecer mais ainda. E quanto antes a gente se questiona isso, melhor a gente encurta caminho, né? É econômico a gente buscar o autoconhecimento. Gostei dessa frase, é econômico a gente buscar o autoconhecimento. E é de fato, né? E de fato eu invisto muito em autoconhecimento e sempre foi porque eu acho que eu tenho
dentro de mim é uma vontade desse lifelong learning, né? Pra mim parece que eu preciso a cada dia ter aprendido algo. Eu preciso ter acessado um outro nível nessa existência, como cada dia, como presente da vida também. Eu perdi pessoas muito importantes na minha vida muito cedo, então eu acho que isso também fez influência para que eu valorizasse cada dia. E com isso eu tenho uma força que ela vem de dentro mesmo, de que eu preciso aprender. Então, eu preciso aprender sobre mim. E quando a gente vai acessando esses níveis de autoconhecimento, é como se a gente começasse a se liberar também de pesos que são desnecessários, né? Como a própria aprovação do outro, né? Eu vivi muito tempo da minha vida deixando de, seja palestrar ou algo nesse sentido, porque o que os outros vão pensar. E por mais que a gente queira dizer que isso não acontece, isso é a maior dor do ser humano, né? Acontece. E é sobre pensar, né? Nossa, o que vão achar? E a gente esquecer do que é a nossa entrega de fato, o que é o nosso servir. Então, na medida que eu fui me liberando desses pesos, dói, né? Dói a gente passar por esse processo. Mas depois é uma liberdade também de desenvolver a nossa própria autonomia e sentir isso na pele. Nossa, sabe que esse processo, o tema autoconhecimento pra mim é um tema que eu sou muito apaixonada, e ver que o quanto tu valoriza isso e ver os resultados que tu tem me mostram que cada vez mais, não, então eu tô no caminho certo, é isso mesmo, né? Porque a gente precisa ir pegando sinais, né? A gente como empreendedor é algo muito solitário, que é algo que a gente sempre fala, né? Então a gente precisa modelar as pessoas, a gente precisa estar olhando pra quem tem de fato resultados que a gente também busca, e de fato ver o que essa pessoa ela tá fazendo de diferente que talvez eu não esteja fazendo, né? Para onde ela tá olhando. E para mim, quando tu diz isso, dessa importância e de ser tema, inclusive, de muitos atendimentos teus, e a gente enxerga que como isso é algo tão básico que ainda não é visto, né? Pelo fato de aprende na faculdade a criar aquela casca. Não, eu não posso olhar pra mim, isso é errado, isso é besteira. E o quanto isso é difícil de aceitar, muitas vezes, esse profissional da saúde que foi ensinado que ele tinha que ir lá e resolver problemas, ir lá e atender uma pessoa que tá quase morrendo numa emergência, e tu tem que ser aquilo, tu tem que resolver, tu tem que orientar, liderar a equipe, isso. Mas, e o olhar pra si? Como que tu vai cuidar do outro se tu não tá cuidando de si? E autoconhecimento é cuidar de si, né? E essa é a entrega que impacta verdadeiramente no outro, porque... no fato da nutrição, por exemplo, que depois eu fui entendendo com esse amadurecimento o que é que eu fazia de diferente, justamente porque eu nunca fui a pessoa que impôs, você precisa fazer este plano alimentar. Eu sempre busquei ao longo do processo, porque muitas vezes não é só na primeira consulta, a pessoa também precisa estar aberta para isso, ela precisa ter o momento dela para isso, e muitas vezes não é na primeira consulta, muitas vezes o paciente pode sumir na primeira consulta e ele não dar a continuidade, porque não era o momento dele para ter esse acesso. Mas para mim, sempre foi sobre entender o que é importante pra ti, porque é através de ti que vai sair a solução. Porque senão eu só sou uma pessoa que faz uma impostação sobre algo. E eu sempre disse que um planejamento alimentar, ele, no meu caso, né, não é uma obrigação, e sim uma orientação. Só que é muito interessante o quanto que esse processo de consultório, né, para o outro, para fazer com que o outro sentisse que isso vai fazer a diferença na vida dele, porque está de acordo com o propósito dele, me faz hoje também liderar a equipe de uma forma muito melhor. Por quê? Eu entendi que eu sempre fiz gestão de pessoas. Todos os atendimentos de uma forma clínica, de fato, com a curiosidade sobre o outro, com a atenção sobre o outro, eu sempre fiz gestão de pessoas. Então, para mim, esse é o ponto mais fácil dentro da gestão do negócio. Que é um ponto que as pessoas acham que geralmente é o mais difícil, é a gestão de pessoas. Para mim é o mais fácil, porque esse sim é um ponto natural e é um ponto de escuta ativa, de me colocar realmente a ouvir o outro com aquilo que ele tem para falar, além daquilo que ele tá falando da boca para fora, mas nos sinais, no modo de se sentir, no modo de se colocar.
Sabe, Camila, que muitas coisas, muitas questões que você está trazendo agora, eu me identifico muito contigo. Tem muitos pontos que difícil a gente se identificar assim tanto, mas essa questão da escuta para mim é muito importante também. Mas a gente não vai poder ficar falando tudo sobre isso, porque eu quero seguir aqui, porque tem muita coisa rica que a gente pode extrair da tua vivência, do teu compartilhar. Mas é incrível o quanto a gente enxergando e vendo a história do outro, que a gente percebe, nossa, faz toda a diferença. E quando a gente percebe a nossa história, e olha pra nossa história com um carinho, com um acolhimento, a gente percebe que tudo faz sentido lá no final, onde a gente está hoje, né? Então, olhar pra essa história tua com carinho e não com raiva, com... Todos nós temos uma história, só que a gente precisa olhar para essa história, parar e colocar luz. E às vezes, na maior parte, isso tá dentro do processo de autoconhecimento, né? E na maior parte das vezes isso não é visto, e daí a gente só vai colocando embaixo do tapete. Embaixo do tapete. Vamos deixar passar. E aí os problemas vão acontecendo, né? Mas eu quero entender mais sobre a Maicô, tá? Eu quero entender quando tu pensou em criar ela, em de fato tirar essa ideia do papel da tua cabeça e colocar ela em ação, concretizar ela. Qual foi teu primeiro sentimento? Medo, entusiasmo? O que rolou ali? Com certeza entusiasmo, porque eu tava... esse sonho, ele tava tão pronto para transbordar, né? Porque, voltando um pouquinho à história, quando eu tinha 13 anos de idade... Eu fiz uma reunião com meu pai, porque meu pai tinha um terreno que tinha um rio e não se ouvia muito sobre spas e esses espaços, mas eu fiz uma reunião com ele que eu queria ter um spa. Então, eu tinha isso desde os meus 13 anos de idade, né? Mas, no fim, ao longo da vida, nos meus atendimentos, eu te confesso que eu estava num momento que eu achava que eu tinha chegado no meu ápice. Porque eu já tinha atendido mais de 7.500 pessoas. Então, em um tempo de 12 anos de atendimento. Então, realmente eram muitas pessoas e eu achava que eu estava no ápice da minha vida, atendendo no meu consultório, né, com uma sala alugada e tudo funcionava. Eu não precisava mexer, porque estava tudo de fato funcionando. Mas tinha esse transbordo para acontecer. E eu estava passando por um processo muito intenso de autoconhecimento, realmente com terapias, né, constantes, e ali eu percebi que tinha algo mais, né, que eu já estava... Esse tipo de inquietude, na verdade, para mim, vem como força, porque tem algo ali que eu preciso fazer mais, né? E eu digo que é com entusiasmo porque eu mudei muito. Naquele período, pelo menos meio ano antes de decidir de realmente abrir a Maicô, eu tive também os meus medos, porque eu precisava, inclusive, fazer e reforçar o meu financeiro para fazer a Maicô, né? Porque tudo veio da nutrição. Eu brinco que cada tijolo que tem, eu sei o trabalho dele, porque tudo veio da nutrição. Então, eu tenho muito orgulho da nutrição, justamente por isso. O espaço todo foi construído com a nutrição. E eu precisava ter esse reforço financeiro, então eu precisava atender muito, eu precisava dar muito certo. E eu mudei muito o meu estilo de vida. Então, eu deixei de ir em lugares, eu me afastei de pessoas, eu construí novos tipos de esportes, novos modos de me alimentar, novos modos de dormir. Eu mudei muito naquele meio ano, justamente para estar muito focada pro negócio e ter muita certeza do que eu estava fazendo. Então, isso, obviamente, ainda me ensinou mais na força do que vem a ser o propósito da Maicô hoje, né? Investi muito também em treinamentos, onde, por exemplo, para desenvolver a marca, todo esse processo, né, foi muito bem feito. O que me provocou dentro das perguntas certas, né? Que é como você tá fazendo agora, né? Que a pergunta certa, ela faz a gente trazer cada vez mais clareza. Então, eu consegui ir construindo essas etapas através de buscar as pessoas certas comigo, aqueles que eram referência naquilo que fazem de fato. Nossa, tá. E o que significa, então, Maicô? Conta pra nós, né? Como que esse nome traduz hoje o que é o teu espaço? Mai vem de Mai, de Camila Mai, né? E Co vem de Company. Porque justamente a Maicô é um ecossistema. Eu passei por grandes processos ali para decidir o nome.
E essa é uma história interessante. Eu estava indo nesse qual vai ser o nome, e eu estava indo jogar tênis. E que eu não jogava, que eu comecei a jogar nesse meio ano, porque eu precisava de um tipo de esporte que me deixasse muito isolada e que eu ficasse muito concentrada. E foi ótimo pra mim, porque como eu sou uma pessoa expansiva, como eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar, eu gosto de gente, eu precisava ter algo que eu ficasse concentrada. E quando eu cheguei, tinha um menino que estava na portaria do tênis. E ele olhou pra mim e falou assim: você é a Camila Mai, né? E eu, sim. E ele: sabia que eu tô fazendo nutrição por tua causa? Opa! E aquilo eu fiquei pasma, porque eu tinha dado uma palestra beneficente pros meninos do judô há alguns anos. E esse menino começou a seguir os meus passos depois daquilo. Então, são aqueles sinais que aparecem que de fato é isso. E quando ele falou aquilo, eu falei: por que eu não vou usar o meu nome? Eu construí o meu nome. Então, sim, é Mai, né? E vai ser Company, porque vai ter muito mais coisas aqui. Então, veio com essa força. E depois disso teve toda a questão para decidir então ser Health e Spa, né? Porque afinal o que era? Não é uma clínica, não é só um spa, é um ecossistema. Então veio o nome então como o primeiro Health e Spa. Então vem justamente com essa entrega. E hoje vocês falam muito dessa questão da energia vital, né? Que a gente precisa viver nessa integralidade, essa energia para a gente conseguir, né? Viver a nossa vida, dar o nosso melhor. Como que isso representa na prática, assim? Porque a gente tem hoje uma rotina tão desconectada, tão corrida, tão com as tecnologias ali com o celular. Algo que me marcou muito foi ver uma entrevista tua, onde tu disse que o celular, ele literalmente come o nosso cérebro, né? E ficar de noite ali e tal. Então, assim, como que isso acontece na prática hoje, através de quais entregas que vocês realizam lá na Maicon? Justamente buscar essa conexão consigo mesmo. Então, desde a experiência do cliente, no momento que ele entra, no momento da forma como ele é recebido, no espaço das massagens, essa conexão de energia vital, porque você tem o seu momento de se conectar contigo mesmo, né? Essa busca da culinária saudável que te traz energia do teu corpo, né? A energia da vida, ela vem da alimentação e da respiração. Então, se traz muito nesse intuito. E, obviamente, desde da nossa comunidade, né? Porque a gente faz muitos workshops que são de desenvolvimento pessoal. Então, essa energia vital, ela também é aumentada na medida que eu tô em contato com o outro, como algo que você trouxe antes, e que eu me fortaleço ali e me identifico como comunidade, né? Faço parte de pessoas que querem viver mais e melhor. Então, a gente foi sentindo, de fato, que não é uma entrega de energia como tome um energético, ou tome mais café, ou busque um pré-treino. Não, tem uma energia interna. E essa energia interna, ela se entrega a partir do propósito vivido e a partir do momento que eu cuido de mim mesmo, né? O fato de aprender a cuidar de si é a melhor forma de a gente conseguir elevar a nossa energia vital. Exatamente. E tu sabe, Camila, que tudo isso que tu tá falando e toda a entrega, eu já vivenciei como cliente lá, e como cliente, paciente, enfim. E eu percebo que realmente é pensado em todos os detalhes dessa jornada, né? E eu queria entender o que tu tinha em mente nesse início, como foi construir essa jornada, né? Porque ela é uma jornada que eu entendo que ela tá em constante evolução, a gente tá constantemente evoluindo. Mas tu trazer isso hoje para uma realidade de uma cidade que é do interior, nós não somos capital aqui na nossa cidade, que é Santa Cruz do Sul, que a gente tá, né? Então é algo diferente, com uma proposta muito inovadora, numa cidade que tem 130 mil habitantes, talvez nem isso, e que... Opa, como assim, né? Então eu quero entender, assim, qual foi a tua mentalidade para tu construir essa jornada que ela é tão bem desenhada? Eu, como paciente que já fui lá e já vivenciei um pouquinho, inclusive vou vivenciar novamente logo mais, que ganhei um presente. Eu senti isso, nitidamente. Então, qual foi a tua mente? O que tu pensou? Ou o que tu já viveu? Como é que é isso pra ti? Porque é uma visão empreendedora que tu tem, de um conhecimento, que muitas vezes não se olha pra isso na área da saúde, né? Clínicas, consultórios, que acabam não percebendo
o quão importante essa experiência do teu paciente, do teu cliente, ela é no teu negócio. Mas, diferentemente dessa realidade, eu vi que tu sabia o real valor. E quando que tu tomou consciência disso? Eu percebi que, primeiro, o paciente se transformava a partir do momento que ele vivia uma experiência concreta, né? Então, por exemplo, vou tomar um café com açúcar, vou beber um café sem açúcar. Então, a mudança, ela acontece por aí. Acontece que essa construção de jornada, ela se veio muito daquilo que eu me incomodava que não funcionava. Porque onde eu tinha o consultório que eu alugava, tinha um cafezinho com adoçante do lado, com uma balinha. Então aquilo começou literalmente a me incomodar muito, porque não era o que eu queria oferecer. Então, dentro daquilo, eu já construí na minha mente o que eu queria. Eu não queria que o meu paciente fosse recebido diretamente com café. Eu acredito no chá, então eu preciso mostrar para o meu paciente que um chá pode ser algo gostoso, prazeroso. Ele pode comer uma pizza sem glúten, ele pode consumir um lanchinho saudável e dentro disso ele já vê, nossa, mas isso aqui é bom? Então, com isso, ele já abre, né, o espaço sensorial para mais. Então, essa jornada, ela foi sendo construída. Aqui na tua mente, na com base minha nas mente. dores. Eu sempre gostei de chamar as pessoas pelo nome. Eu sempre gostei de ser chamada pelo nome. E hoje, na Maicô, a gente levanta para receber o paciente. A gente chama o paciente pelo nome. A gente tem muito cuidado sobre isso. E oferece essa experiência que ela também é um processo educacional. O que é interessante é que, desde o começo, eu tive a clareza de que cada vez que o paciente entrasse na Maicô, ele precisaria sair dali com um aprendizado para o seu estilo de vida. Exemplo, no momento que a gente apresenta que nós temos um raspador de língua para vender, ela já explica que raspar a língua pela manhã ajuda a eliminar toxinas e melhora a digestão. Esse pode ter sido o teu aprendizado do dia. No momento que o paciente vai comer o chocolate que ficou num outro dia que ele veio, ele vai comer o chocolate que ficou na sala de espera, junto tem uma orientação sobre como fazer o Mindful Eating. E elas sabem orientar a como fazer o Mindful Eating, como eu posso comer esse alimento com atenção plena. E o que foi sendo reforço disso foi que no momento que o paciente entra no consultório, ele fala sobre. Então aquilo fez diferença na vida dele. A consulta dele já tá ganha por isso, porque ele já aprendeu algo, né? Então é desde o contato anterior, desde como a gente tá nas redes sociais, desde essa construção de cultura e principalmente o pós, né? De entregar a expectativa do cliente e nutrir para que esse processo tenha continuidade. E disso é interessante que uma das nossas entregas é justamente desenvolver experiências sensoriais. Então, a gente já fez workshops de café, workshops de azeite de oliva. Por quê? Porque uma das nossas entregas é elevar a cultura. Então, no momento que eu tenho uma cultura superior, eu sei automaticamente selecionar o que é bom ou é ruim para mim. Só que eu só posso fazer isso no momento que eu conheci. Então, se eu não conheço sobre um café especial, qualquer café me serve. Se eu não conheço sobre um verdadeiro azeite de oliva, qualquer azeite me serve. E isso já é um trabalho de educação estética. Então, eu já passo a trabalhar a nutrição desse modo. Nossa, Camila, ser uma líder, uma gestora, mas acima de tudo, uma idealizadora de algo tão grandioso, exige muita dedicação, muitas horas em cima disso, né? Um olhar com um querer muito forte, uma força interior, né? E acima de tudo, uma coragem. E a gente sabe que hoje tu ainda atua na operação desse negócio quando a gente fala em nutrição, tu ainda atua como nutricionista lá dentro do espaço, mas tu também atua como empreendedora, como gestora desse negócio. Onde que a Camila nutricionista sai do papel e onde que entra a gestora? Eu sempre brinco que qual vai ser o dia que eu vou sair do processual, né? Qual vai ser o dia que eu vou deixar de atender? Isso nunca vai acontecer porque é o meu core business. Então, na verdade, eu amplifico a minha energia na medida que eu atendo, né? Então, para mim, o atendimento, ele é base e eu não consigo nem me ver aposentada, porque é algo que não cabe, né?
E, obviamente, na gestão, eu que cuido de tudo. Então, desde das estratégias de marketing, desde financeiro, né? Então, estou diretamente no operacional também da gestão, assim como gestão de pessoas. Eu sinto que existe sim uma divisão, porque no momento que eu estou com o paciente, eu sou inteira dele. Esse processo que é de se colocar como clínico é verdadeiro mesmo. É uma entrega total, como corpo. E tanto que é curioso isso, que se eu estiver no consultório e eu estou te atendendo, finaliza o teu atendimento e se a minha secretária vem e me pergunta 2 mais 2, talvez eu não consiga responder essa questão, porque eu estou em um outro nível de acesso mental. Então, é um outro tipo de escuta, é um outro tipo de raciocínio, é se colocar de fato por inteiro. Então, eu aprendi isso ao longo do tempo, porque no período onde eu iniciei, obviamente errei muito, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Tu tava com a tua balança ali, né, atrás do braço de um sonho, né? E no próprio processo da Maicô, no início, atendendo e ouvindo se alguém tinha tocado no interfone, será que vão atender bem, será que não vão? Tinha todo esse processo de treinamento de equipe que ele é constante, porque a equipe muda, gira, é preciso estar atento o tempo todo. Mas no começo para mim isso tudo era muito confuso e eu me sentia cansada de fato. E ali foi quando eu comecei a entender, eu preciso de uma agenda e eu preciso realmente, aqui é os meus horários de atendimento, aqui são os meus horários de gestão. Tu separa na agenda isso, então? Isso me trouxe paz, né? Muita paz. E não tô dizendo que a gestão é só durante o período de atendimento em consultório. Trabalho e muito final de semana e pra mim isso é tudo bem. Tá, né? Tudo certo, né? Tá tudo certo, faz parte da minha vida, sempre foi assim. E se tu pudesse distribuir, assim, quantos % hoje tá na operação no sentido de atender como nutricionista e quantos % da tua agenda tá em gestão? Hoje é em torno de 60% como nutricionista e 40% como gestão. Olha só, é uma fatia bem importante, né? Tá quase chegando no meio a meio ali. E como que tu enxerga os teus colegas hoje da área da saúde? Eles olham para a área da gestão? Muito difícil. Na verdade, a gente não tem isso nem em faculdade, né? Eu busquei um MBA. Eu fiz o MBA Business Intuition, que é relacionado à identidade empresarial. E a partir dali foi onde eu tive o meu primeiro movimento de gestão, de aprendizado, né? Mas a gente não tem essa base e acaba vivendo muito. Eu, por exemplo, no início investia e muito, né, em conhecimento, cursos. E, claro, é ótimo e também precisa entender o momento que, nossa, já tô indo ali, já não tem mais muito, sabe? Porque eu já comecei a ver que tinha congressos que eu ia para reafirmar aquilo que eu já sabia. Então, a gente já começa a entrar num movimento que, nossa, não é só seguir esse fluxo, né? Mas a gente não tem essa base e justamente até pelo próprio processo de core business mesmo. Volto a trazer de novo, né? Aquele que é clínico, muitas vezes não tem também esse mesmo ímpeto para liderar, né? Então, não, exato. É algo a ser formado, né? Mas é ser visto e olhado, né? Com certeza. E o quanto tu percebe que esse olhar para a gestão impacta nos resultados do teu negócio hoje? Não só do negócio, como até do atendimento, né? Porque eu te trago com certeza que os resultados dos meus pacientes passaram a ser superiores. Nossa. Justamente por entender muito mais sobre metas, entender muito mais sobre aquilo que faz o movimento acontecer. Né? Então, por exemplo, no próprio processo de gestão de pessoas, né, como líder de equipe, toda vez que eu busco uma entrega de cada uma delas, eu sempre vou com um olhar atento sobre aquilo que vai fazer a diferença na vida dela. Porque você só entrega sobre algo que vai mudar na tua vida. A gente é, sim, egoísta. Não tem como querer dizer que cuido de todo mundo e não cuido de mim. Porque, na verdade, eu não consigo dar ao outro aquilo que eu não tenho. Então, eu só consigo transbordar. Então, você não tem como cuidar de alguém se você não cuida de si, né? Só que isso precisa ser olhado com mais respeito, inclusive.
E toda vez que a gente se olha desse modo, inclusive olha pro colaborador desse modo, né, pro profissional desse modo, o profissional cresce, o negócio cresce, todos crescem, né, porque ele tá vivendo algo superior também, de fato. Então eu acredito que é muito nesse jogo, né, esse jogo de união entre de as duas, né? pontas, com certeza. E já que tu falou de pessoas, Camila, o que tu mais aprendeu sobre pessoas desde que tu se tornou empreendedora, assim? Porque a gente sabe que quando a gente tá num consultório, atendendo um consultório que não é nosso, que tu tem ali, que nem tu falou, tu tinha algumas dores, tu tinha algumas questões que tu queria fazer diferente, mas a tua preocupação era com a tua agenda, atender bem o paciente. Claro, tu já sempre queria esse algo a mais, mas tu não tinha pessoas que estavam, né, sendo lideradas por ti, tu não tinha a responsabilidade da questão do ambiente. Então tem processo, enfim, tem N questões que acabam vindo com a responsabilidade de empreender. E o que tu mais aprendeu sobre pessoas depois que tu começou, depois que tu criou realmente a Maicô e que ela existe já há tantos anos aí? Acredito que o primeiro ponto é esse, de fato, é que cada um faz um movimento a partir de algo que vai acrescentar na vida própria. Então, o movimento é feito a partir disso. E o segundo ponto, eu acredito que é que todos somos diferentes. E tá aí o verdadeiro jogo do líder de entender, será que essa pessoa é para isso mesmo, né? Porque muitas vezes a gente tem a pessoa certa no lugar errado. E se a gente não se coloca de modo atento, a gente perde e muito, né? Então, o tempo e a paciência para isso, de fato, entender que cada um tem um dom e que nesse dom sendo colocado em ação, todos crescem. Então, acredito que é nesse sentido mesmo. O outro ponto também é entender que cada um também tem um limite próprio, porque eu acredito que o ponto que eu mais errei, né, e que hoje é o meu ponto de maior atenção, foi o ponto de fazer muita projeção. Eu sempre olhava para o outro achando que o outro ia pensar como eu penso, que o outro ia ter a gana que eu tenho, ia ter a ambição que eu tenho, ia ter a visão que eu tenho, e que o outro ia fazer como eu queria, como eu faria naquela situação. E foi onde eu fui aprendendo a ter também um tipo de respeito pelo limite do outro. Porque eu comecei a entender que determinadas expectativas eram minhas. E se aquela expectativa é minha, o problema é meu. O outro não tem a necessidade e nem o dever de me entregar aquilo que é uma expectativa minha. Então, toda vez que eu trago com clareza aquilo que eu busco e que eu comecei a colocar na mesa de fato, essa é a minha expectativa, tá coerente com a tua ou não, ou qual que é a tua expectativa, me colocando mais ainda em ação para ouvir, foi onde tudo mudou. Porque eu sofri muito por processos de projeção, de olhar para o outro achando que ele ia pensar desse modo. Que tu, né? E tu sabe que algo que eu percebo muito das questões que tu trouxe, elas têm a ver com a comunicação, né? Tanto que tu também é palestrante e tu se coloca muito nesse papel, né? De nunca negar um palco. Eu percebo isso. E quando que tu percebeu que comunicar seria uma ferramenta essencial no teu negócio? Porque eu vi que tu te prepara para isso, tu tem todo um olhar focado nisso e profissional mesmo, né? Mas talvez nem sempre foi assim, até porque a tua formação base lá de nutricionista também não ensinou isso, né? Qual foi a virada de chave para isso? Foi muito o entender que tudo aquilo que eu tenho para transbordar precisa sair para fora. E a partir disso comunicando e não criando defesas de o que vão pensar ou colocando as objeções. O processo de desenvolvimento da Maicô tem uma entrega que é muito bela, mas também de muito trabalho, porque é um desenvolvimento cultural. E conseguir desenvolver a cultura exige muita comunicação, porque eu preciso ter a paciência de uma construção de maturidade. Então, eu preciso desenvolver com que o meu paciente, com que o meu cliente vá acessando patamares maiores sobre a sua saúde. E isso só é possível com a comunicação. Tanto é que hoje, na Maicô, desde o começo,
Eu sempre fui aquela pessoa que, se tem algo que fez a diferença na minha vida, eu sempre quis levar para outras pessoas. Eu sempre fui a que encaminhou o telefone de psicólogo, de comunicadora, de agência. Sempre fui essa pessoa que, saindo de uma reunião, eu estava encaminhando algum telefone, algum contato de algo que fez a diferença na minha vida. E foi justamente com isso que eu desenvolvi um espaço, que agora é um espaço novo a mais na Maicô, que é um espaço onde a gente traz aulas, né, realmente encontros educacionais a respeito de como construir um estilo de vida superior e inclusive sobre comunicação. Então nós já tivemos encontros sobre comunicação, sobre como trazer a tua fala tanto para redes sociais, quanto como fazer a comunicação não violenta, porque eu acredito que isso faz parte de saúde, né, isso faz parte de saúde integral. Eu preciso levar ao mundo. E se você tem uma voz, se você tem um servir, essa voz precisa ir ao mundo. Ela é egoísta, assim, você manter isso apenas para você e não transbordar para o outro. E tem aquela questão, né, que eu vejo muito assim, as pessoas às vezes esperam um momento ideal, um momento mágico, onde vai acontecer um milagre, daí elas vão começar... Não tem, precisa treinar, mas acima de tudo, ninguém vai te dar o espaço, tu precisa ir lá e ocupar o espaço. Porque como tu falou, a gente tem tanto já aqui dentro, a gente às vezes tem tanto conhecimento que não passa. E o profissional da saúde, ele tem muito isso. Ele se especializa na parte técnica, ele estuda, faz muitos congressos, participa de muitos treinamentos, muitas palestras, tá sempre ali olhando e não passa isso. Só que aí quando ele passa, acaba passando muitas vezes numa linguagem muito técnica, que o outro não entende. E do que adianta tu comunicar se o outro não entende? Daí não há comunicação. Porque a comunicação é quando o outro entende. E nós, como comunicadores, nós temos a responsabilidade de garantir que o outro entenda aquilo que a gente está falando. E entra naquela frase, né? Que a simplicidade é o máximo da sofisticação. Exato. E eu sempre trouxe... Tem muitas vezes que eu termino uma palestra e as pessoas me dizem, nossa, mas você falou dos pontos simples. E eu fico pensando, eu trouxe aquilo que foi... Esse é o maior elogio que uma pessoa pode me trazer. Porque eu trouxe o suco, eu trouxe o suprassumo do que está sendo falado nos congressos de mais de 15 anos como atendimento clínico. Mais de 8.500 pacientes atendidos, só pacientes, não falando sobre as pessoas impactadas, né, em palestras, que aí é muito mais. Ainda mais. Então, quando eu consigo trazer isso de uma forma que é acessível, é o melhor elogio que a pessoa pode me trazer. Porque eu sei que ela vai conseguir colocar em prática todo aquele aprendizado que ela teve naquele momento. E que ela entendeu de fato aquilo que tu estava falando para ela, né? Exato. A gente aqui dentro do 981Cast, nós temos um quadro que se chama 981 Pergunta, tá, Camila? O que é o 981 Pergunta? Ele é um quadro onde eu vou te fazer 9 perguntas, tu vai ter 8 segundos para responder, mas o desafiador tu precisa responder com uma palavra, tá? Então eu vou te fazer as perguntas e tu vai respondendo, pode ser? Podemos começar? Perfeito. Então tá, pergunta número 1. Saúde pra ti é? Performance. Eita, que tá na ponta da língua. E olha que saiu assim. Boa, é verdade. Pergunta 2. O que mais te dá energia vital? Nutrição. É verdade. Pergunta 3. Uma palavra que define empreender na área da saúde. Coragem. Estávamos falando sobre isso, é verdade. Pergunta 4. O erro que mais te ensinou? Projeção. De se pensar. Pergunta 5. Um hábito que mudou tua vida? Jantar cedo. E se fosse uma palavra? Opa, uma palavra? Autocuidado. Lá no início, né? Lá no início. Pergunta 6. O maior desafio de liderar um negócio? Paciência. Pergunta 7. Comunicação é? Essencial. Pergunta 8. Um sonho que ainda quer realizar? Expansão. Será que temos novidades aí? E pergunta 9, última pergunta. Em uma palavra, o que é viver com propósito? Essa é a mais difícil, talvez. É que é o básico, né? Que é viver com propósito. Pode ser isso? A vitalidade.
porque para mim é o essencial, é a base de acordar todos os dias e saber que eu estou levantando para fazer a diferença na vida das pessoas. É a base, né, Camila? Quando tu fala isso, pra ti é tão natural, mas a gente percebe ainda que... eu digo assim, porque a gente vive numa bolha, né? Cada um vive nas suas comunidades, vive com a sua rede de contatos ali. Mas às vezes, sabe, quando eu, por exemplo, às vezes vou dar palestra em hospitais, vou falar sobre isso para muitas pessoas, e eu percebo que é o básico, talvez, pra gente, mas para muitas pessoas. É um básico que as pessoas não olham para si. As pessoas não olham para o autoconhecimento, as pessoas não olham para o porquê que eu tô levantando todos os dias. Aí eu chego no meu ambiente de trabalho, eu só reclamo, eu tô com aquela mentalidade ali completamente escassa de viver a vida, só viver um dia após o outro e não ter um propósito maior, né? Então é algo que hoje pra ti é tão natural, é teu, é vital teu, só que isso ainda não acontece. Então eu acho que cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa usar a nossa voz para isso, usar a nossa comunicação para isso, né? Para estar disseminando isso. Com certeza, e isso é papel do líder, né? Porque justamente o líder é aquele que melhor sabe servir. E no momento que me coloco a desenvolver uma empresa, essa empresa ela vem dentro de um propósito, de um legado, de algo que quero impactar. E aí sim entra a paciência de desenvolver pessoas, né? Então na Maicô eu me dedico muito na formação de pessoas e eu me sinto responsável, inclusive, por auxiliar cada uma delas. Lá nós somos todas mulheres, né? Então é um processo muito bonito de desenvolvimento de autonomia. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande por fazer com que cada uma construa a sua história, não sendo dependente do negócio, e sim se sentindo parte dele, e desse modo desenvolvendo a sua autonomia, não só financeira, mas psíquica, né? Então, a gente entra aí dentro de todos os âmbitos que podem aparecer. Então, acaba sendo, de fato, a responsabilidade também, né? Não diria somente isso, mas um passo como líder, né? Se eu me descobrir nisso, como eu posso impactar a vida de mais pessoas desse modo? Exatamente. E trabalhar essa questão da autorresponsabilidade nas pessoas, né? Não adianta culpabilizar o outro, o governo, os terceiros, colocar e apontar o dedo, sendo que eu não tô olhando pro meu. Aquilo que está no meu controle, o que hoje eu posso fazer de diferente na minha vida, né? Com certeza. E aquele que tá sempre apontando, na verdade, o reclamar, a pessoa já não tá feliz fazendo isso, né? Então, ela acaba martirizando a ela mesma, né? Então, é sempre sobre algo que você precisa fazer a sua mudança interna. E esse é um processo de cada um. É um processo de cada um, o tempo de cada um, né? Exatamente. Tu teve o teu processo, é um processo muito lindo, de muita evolução, e que eu tenho certeza que ainda vai ter a partir disso, muitas realizações, muitas outras novidades, muitas outras expansões vão acontecer. Mas tu teve a tua trajetória, como tu disse, já são mais de 8.500 pacientes atendidos, mais de 15 anos buscando treinamentos, formações, olhando para isso, e muita dedicação, como tu diz. Muitas vezes não tem final de semana e é uma escolha tua. Tá tudo certo. Talvez em alguns momentos a gente possa ter equilíbrio. Eu não acredito em ter um equilíbrio, não. Mas eu quero que tu entenda que tu é inspiração para muitas outras pessoas, sejam elas nutricionistas, sejam elas profissionais da saúde ou não profissionais da saúde. Mas o que tu diria em uma única mensagem para uma nutricionista que sonha em empreender, mas que ainda não virou a chave, né, dessa questão que ela tá focada só ali do jaleco, no consultório, né, que tá focada no consultório dela. O que tu diria para essa nutricionista hoje que tem sonhos, mas que ainda não teve a virada de chave? Te conecta com o teu servir.
E saiba que, por mais que te dê muito mais trabalho, aquele que tem o maior potencial, aquele que a vida deu mais, a vida também cobra mais. Então, sim, nós temos uma exigência maior sobre a própria vida, porque se a vida deu mais àquele que tem o desejo de empreender, a vida também está pedindo mais de ti mesmo, que foi como o momento que me aconteceu. E saiba que esse legado, ele é muito mais fortalecido. Então, a autorrealização compensa, de fato, qualquer coisa. Então, coragem, porque sim, as pessoas precisam de orientação, as pessoas precisam de pessoas qualificadas, pessoas precisam de pessoas, né? A gente já sabe que, analisando os centenários, os povos mais longevos do mundo, às vezes a gente quer encontrar um tipo de alimento que essa pessoa come, que faz ela viver mais e melhor, e na verdade, tudo é sobre conexão. Tudo é sobre pessoas. Então, sim, pessoas precisam da tua inteligência, né, do teu servir e coragem, porque é maravilhoso. Nossa, que incrível, Camila. Como eu sou grata de poder ter esses momentos e de poder estar aqui sentada, te escutando, falando contigo, tendo essa oportunidade. Tu, assim como todas as pessoas que sentam aqui nessa cadeira, sempre para mim é uma honra muito grande, mas acima de tudo um aprendizado. Porque para mim, o que eu levo das relações sempre é o aprendizado, né? Com qualquer pessoa que eu converso, sempre eu tenho algo a aprender, eu tenho algo a contribuir na minha jornada, na minha essência. Mas a gente tá aqui nesses momentos, essas conversas tão profundas e tão lindas, né? Porque tudo que tu ensinou para as pessoas que estão aqui conosco, nos ouvindo, nos vendo, enfim, elas podem usar, né? Para os seus negócios, isso é útil, tem utilidade, isso tu ajuda, tu traz resultado para essas pessoas. Então, de verdade, eu agradeço imensamente o teu tempo, que eu sei que é um tempo tão valioso, e tu estar aqui conosco hoje, compartilhando, realmente foi muito legal, foi, nossa, incrível. Eu que agradeço e, de novo, nada melhor do que ter uma pessoa que faça as perguntas certas, né? Pode ter certeza que foi uma forma de me revisitar também e de aprender contigo também. Então, espero que faça sentido para muitos e que a gente se conecte cada vez mais com a gente mesmo e com o nosso servir. Porque o servir com excelência, ele traz retorno. É preciso ter paciência, porque é uma jornada de construção, mas vence aí para um legado maior. Exatamente, e é o construir legados, né? É sobre isso. Obrigada então, Camila, e obrigada a você que esteve aqui conosco até esse final desse episódio. Foi incrível, né? Nossa, e como foi? Eu mesma, quando esse episódio sair, quando ele for no ar, eu vou escutar ele várias vezes, vou ver, porque de fato a Camila trouxe para nós muitas lições, muitos aprendizados, e quem de fato quer evoluir na vida, quer crescer na vida, eu tenho certeza que vai usar e abusar desses conhecimentos aí. Obrigada por tu que esteve conosco até o momento. Lembra, todos os nossos episódios, eles saem quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia, tanto no YouTube quanto no Spotify. E eu tô muito feliz por tu estar aqui nos acompanhando. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente, e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!